O tema muito importante, pelos caminhos de Jesus. O espírito Estevão, que não é um de Abigail nem de Paulo, mas é um espírito que psicografava pelo nosso saudoso amigo lá, Júlio César Grande Ribeiro, afirmava uma mensagem de 77: nunca o mundo precisou tanto de Jesus e o homem do Evangelho. Essa é a nossa situação atual e, claro, demorará ainda algum tempo. Vamos lá refletir um pouco em torno do tema o homem de bem no mundo em transição. Para explicitar as nossas argumentações, então vamos aos próprios termos que são muito importantes para que nós possamos tentar, vamos dizer assim, nos tornar clara. Em primeiro lugar, quem é o homem? O homem, obviamente, todos nós iríamos dizer, é um ser biopsicocultural, social, histórico e assim por diante. À luz da doutrina espírita, nós acrescentamos o espiritual, que não é só um acréscimo, porque na verdade é a grande essência. Então nós diríamos, o homem é um ser espiritual, vivendo a experiência biopsico, sócio, histórico, cultural. E isso é muito importante, porque quando nós colocamos essa questão espiritual, nós estamos dizendo que este homem é um ser imortal, que tem o seu ontem, que terá o seu amanhã e que passa presentemente por uma experiência, aquilo que nós denominamos de experiência reencarnatória. Essa experiência reencarnatória o torna, em primeiro lugar, um herdeiro de si mesmo. Ele é o construtor da sua felicidade ou da sua desdita. E esse processo se dá dentro, obviamente, de um conjunto de experiências reencarnatórias que vão lhe proporcionando, em primeiro lugar, a base, o conhecimento. Será exatamente esse conhecimento que lhe facultará a grande condição de agir livremente, porque é exatamente aí que ele vai distinguir o bem do mal, vai fazer suas escolhas e vai responder por essas mesmas escolhas. E ele desenvolve essas atividades, ele desenvolve essas ações em coletividade, dentro de um meio que é, ao mesmo tempo, um meio social, um meio moral, um meio cultural, um meio histórico, onde ele vai, através exatamente dessas suas habilidades conquistadas pelo seu esforço, realizar a dupla função de reparação e de progresso, conforme a questão 167 de O Livro dos Espíritos sobre a finalidade da reencarnação. Então é este ser sobre o qual nós estaremos falando. Inclusive, brincarmos com a nossa amiga ali, dizendo que é para os homens, porque a página é o homem de bem. O homem. Nós, as mulheres, estamos ajudando os homens a se tornarem homens de bem. Algumas perturbam tanto que ele se torna homem de bem para se livrar, né? Mas não é isso que nós vamos tratar especificamente, é só para acordar aqueles que almoçaram demais, que lancharam demais e assim por diante. Então, nós somos seres em processo evolutivo, somos seres em construção. Essa é a grande verdade. E, obviamente, que todos aqueles que já leram e que leem frequentemente a página Um Homem de Bem devem sentir o que eu sinto. Quando eu acabo de ler, eu que sou uma pessoa que tem um bom ânimo natural, eu entro em estado pré-depressivo. Porque quando eu acabo de ler, que eu vou para o item seguinte, que é os bons espíritas, que diz que o bom espírito é aquele que pratica
tudo aquilo que o homem de bem pratica, eu entro em crise, né? Entro em crise e eu faço a mesma rogativa que o nosso Raul disse: Senhor, manda os teus anjos. Olha que ele mandou, né? Eu tenho alguns, né? Tu sabes, na minha vida, para me ajudar, né? Então a página é uma página impactante. Mas vamos lá, o homem, esse ser espiritual, vivenciando uma experiência com um duplo objetivo de restauração, porque como nós somos reencarnacionistas, estamos em constante reparação dos erros, dos equívocos, repetindo lições e progredindo, que é exatamente a dupla situação do processo reencarnatório. E o mundo de transição, eu sou muito suspeita, porque eu acho que a gente vive em permanente transição, porque desde a época de Jesus, Jesus dizia: quem estiver em cima não desça, quem estiver embaixo não suba. Valha-me, Senhor, o que queres dizer com isso? No famoso sermão profético, Jesus inaugura, claro, uma nova era, um novo momento, mas sem dúvida nenhuma nós vivemos em permanente estado de transição, que significa movimento. Mas por que alguém poderá pensar nesse momento, e eu tenho essa habilidade de ler pensamento, né, de auditório, né, pode perguntar: e por que se fala tanto no movimento espírita de mundo de transição? É porque a gente entrou na aceleração. Se a gente lembrar os automóveis, eu me lembro de uma página do nosso irmão X, que ele vai falar sobre um acidente, e ele diz assim: e andava em alta velocidade, 60 quilômetros. Então, já era, né? Já era, tá? Então, a alta velocidade de 60 km, vale-me Cristo Jesus, é em controle eletrônico, não é verdade? Então, o que nós entramos é em estado de aceleração. Então, nós estamos assim meio Fórmula Indy, para quem gosta, Fórmula 1, para quem gosta também. Então, estamos no processo acelerado. Mas essa transição, ela vem ocorrendo e ela continuará a ocorrer. E muita gente tem, obviamente, pressa. E aí muita gente começa a imaginar que esse processo é rápido, é nessa encarnação nossa. Doce ilusão. Não tem. Eu não tenho ilusão nenhuma. Certa feita, conversando com o nosso amado Divaldo, eu disse assim para ele: Divaldo, não vejo esse mundo de regeneração. Esse novo alvorecer, essa nova era. Vou lhe responder na palestra. Aí na palestra, com aquele jeitão baiano de ser, tem gente que tem dificuldades de compreender o mundo de regeneração. Eu fiz assim, né? E ele disse: lembrar que a alvorada, ela começa no primeiro segundo depois da meia-noite. Agora eu entendi. Eu entendi que nós temos uma madrugada imensa pela frente. Então, muito bem apropriado o tema: o homem de bem no mundo em transição. Qual é o papel dele? É acelerar. Nada de velozes e furiosos. Mas ele tem que acelerar, tem que ajudar, tem que dar a sua contribuição. Mas, Sandra, eu não me sinto enquadrado, né, na página O Homem de Bem. O que é que eu faço? Tenta, porque se não der, vem o planeta aquele, certo? Aquele, e a gente vai perder a oportunidade. Eu, por exemplo, oro muito a Deus, faço tudo para continuar a reencarnar no Brasil. E agora, inclusive, com seleção de onde eu estou no Brasil. A pessoa, que prepotência, né? Porque quando eu assisto o Jornal Internacional, eu digo: meu Senhor, deixe-me aqui. Não reclamo do Brasil, não reclamo. E agora é que eu sinto que nós, lá no Nordeste, somos uns privilegiados. Eu que sou recifense, que conheci enchente, que ajudei a tirar menino de enchente, móveis de enchente, quando eu vejo o que eu tenho visto, e vocês também, eu digo: Senhor, não é nem xícara de café, não é nem café pequeno diante de tudo que a gente vê
e que a gente vai levar um tempo para compreender as lições que nós vamos ter que aprender, obviamente, diante dessas situações. Então, o mundo de transição é esse onde estamos. É esse processo que nós estamos vivenciando na tentativa daquilo que está em O Livro dos Espíritos. Última questão, a instalação de um reino de concórdia, de justiça, o reino do bem na terra. Mas a pergunta é, e o que é o bem? Considerando que esta temática é uma temática largamente trabalhada, estudada, refletida, analisada e muitas vezes polarizada em discussões, em especial por filósofos, teólogos, exegetas e interpretadores. Mas nós vamos fechar a nossa interpretação, considerando o nosso próprio tempo e o nosso objetivo, à luz da doutrina espírita. O que é o bem? O bem é aquilo que está de acordo com a lei divina ou natural. Pá, fechou. E o mal? Olha, tem gente que adora. O mal é a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência do calor. Então, muita gente que continua, passado tanto tempo, nas polarizações, o bem e o mal. Na verdade, o mal é o resultado, nos informa Kardec na obra Gênesis, último capítulo, é o mal, o resultado das imperfeições do homem. Então, com as suas imperfeições, ele se afasta do bem, que é o caminho natural, e inventa os atalhos, inventa as suas opções, que são movidas em grande parte pelo egoísmo, pelo orgulho e pelas más paixões, acrescentando a esse trio as más influências. Então, quando você tem esse quarteto fantástico de obsessão, então, obviamente que é cômodo nós considerarmos a existência de um mal. Mas o mal é a ausência do bem, é o fruto das nossas imperfeições. E quando nós, então, estamos nesse processo de nos tornarmos pessoas de bem, aí sim, nós estamos colaborando com a construção de um mundo melhor, de um mundo justo, de um mundo onde nós possamos viver como irmãos. Não apenas vivermos na solidariedade, mas vivermos como irmãos. E tem diferença? Tem, e a diferença ela é gritante. A solidariedade é a manifestação de um sentimento de misericórdia, de compaixão que nós temos pelo outro, em especial quando o outro está passando por dificuldade. Mas o sentimento de fraternidade, pela própria palavra, é sentir que o outro é da mesma fonte que eu sou, de onde eu vim. É diferente. O sentimento de fraternidade é o sentimento de irmão. Então eu sou irmã, com essa brancura nordestina estranha, né? Alguém pode perguntar, essa mulher não toma um banho de sol, não? Pois é, tomo não, porque eu tenho alergia, imagina, né? No Nordeste. Então, esta que está aqui é irmã do Raul Teixeira, bronzeado pela própria natureza? Sim. Só que o problema é que Deus privilegiou ele com os olhos dele, devia ter dado para mim, mas não deu. Ou então para o Divaldo, que toda vida reclama, né? Exatamente porque não tem os olhos, né? Os olhos do Raul. Então, nós somos irmãos. Sou irmã, né? De Lacordaire, Fayard. Sou irmã daqueles irmãos lá da Austrália, da Nova Zelândia, que tem um aspecto diferente, né? Eu vendo agora algumas situações de Papua Nova Guiné que são diferentes. Eu sou irmã de gente boa? Sou. Eu sou irmã de gente mais ou menos? Sou. Eu sou irmã de criminoso? Sou. Eu sou irmã de Hitler? Sou. De Stalin? Também. Mesmo que eu não goste, mas sou. Somos todos irmãos. Então, o sentimento de fraternidade, ele é diferente, porque é a compreensão de que somos todos da mesma fonte. Então, o homem de bem é o homem que vai exatamente buscar a compreensão de ser um ser
que é irmão de todos, e de buscar a vivência da lei divina ou natural, em especial a lei síntese, lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. O que é então o homem de bem? É este homem que pratica em toda a sua pureza. Eu gosto dos espíritos, acho que é por isso que eu sou espírita, porque os espíritos não alisam. Eles dão puxavante, dão cascudo na cabeça da gente, porque eles colocam logo. É aquele que pratica em toda a sua pureza. Não podia ser um pouquinho, uma parte? Não. Os espíritos, eles são realmente extraordinários, porque eles não fazem parceria conosco com os nossos mecanismos de defesa, com as nossas justificativas equivocadas. Eles são diretos, eles são objetivos. E aí, vejam bem, está lá no Livro dos Espíritos, questão 918. Se este homem de bem, que quer ser de bem, ele indaga a própria consciência, pergunta se não transgrediu a lei, se não fez o mal, até aí tudo bem. Aí lá vem o puxavante. Se fez todo o bem possível. Meu Pai do céu, né? E para arrematar, diz assim: se ninguém tem motivo para se queixar dele, está aí uma missão impossível. Nem Tom Cruise resolve. Porque todo mundo sabe reclamar do outro. O outro pode ser um anjo de candura, mas sempre tem aquele que diz, mas... Oh, desgraça, né? Então esse mais é sempre a presença da nossa imperfeição. Porque quando o outro se nos apresenta como esta criatura que nós reconhecemos, já conseguiu em muito, né, ultrapassar as nossas próprias limitações, já conseguiu em muito incorporar nos seus atos exatamente os valores constantes do Evangelho, nós vamos procurar, nós vamos identificar com a nossa imperfeição alguma coisa estranha. Ah, mas não é isso. Ah, mas não faz aquilo. Ah, mas não aparece aquilo. Então, nós somos espíritos que carregamos conosco as nossas mazelas, e exatamente por carregar conosco as nossas mazelas, nós temos a profunda dificuldade até de identificar que é de fato o homem de bem, quem é a criatura de bem presente nos nossos relacionamentos. Muito bem, mas eu disse para os nossos queridos amigos e irmãos que quando eu leio exatamente a página O Homem de Bem, eu fico no final muito perturbado. Eu digo, ai meu Senhor, como eu estou longe. Meu Cristo Redentor, o que é que eu faço para conseguir chegar nessa criatura que está tão longe de mim? E aí vem o capítulo 17 de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Vamos começar pelo próprio título. Então, quando nós encontramos Sede Perfeitos, nós vamos perguntar, de onde veio essa história? Quem foi que inventou que a gente tem que ser perfeito? Hoje tem gente ganhando muito dinheiro, escrevendo livros sobre a gente aceitar a imperfeição, conviver com a imperfeição. É claro que a gente não vai se considerar a última das criaturas, porque ainda não é perfeita. Mas a culpa disso é de Jesus. É dele. Subiu no monte, aí viu aquelas almas penadas, aquelas almas presentes ali no seu sermão. Olha, devia ter de tudo, meu Jesus, devia ter de tudo. Eu fico imaginando, às vezes, você sabe que cada expositor tem suas idiosincrasias e loucuras. Eu, de vez em quando, imagino as cenas. Eu imagino Jesus, aquele espírito pulcro, santo, o governador espiritual da terra, o filho unigênito do Pai. Aí vai falar para nós. Para nós, né? E ele olha para nós e começa declamando o seu lindo poema das bem-aventuranças. Belíssimo. Mas o que eu acho mais interessante em Jesus é depois ele dizer assim, ter a coragem de dizer, vós sois a luz do mundo. Gente, deve ter sido homenagem a Mossoró, lá no Rio Grande do Norte.
Aliás, luz do mundo deve ter sido para os franceses, né, Raul? Deve ter sido para Natal, que é considerada a noiva do sol, né? E depois disso, em homenagem a Mossoró, vós sois o sal da terra. O sal, tudo bem. Agora, a luz não é moleza, não. Sabe por quê? Porque é o único substantivo que ele estabelece para ele e para nós. E agora? Porque eu fiz uma pesquisazinha rápida, né? E achei umas 20 situações, em que Jesus diz, eu sou, ou eu tenho. Então é por aí, umas 20, tá? Eu sou rei, eu sou porta, eu sou pastor, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida, e assim vai. Agora, eu sou a luz do mundo, não foi isso? Aí olha para nós e diz, vós sois, meu Deus, como ele é bom, como ele é bom. E para a gente perceber que ele não estava, vamos dizer assim, né, fora dos eixos, ele ainda vai dizer logo depois, brilha a vossa luz diante dos homens. Olha para aí, é muita bondade, muita bondade. Então ele, quando diz isso tudo para nós, ele vai dizer, ainda conforme Mateus capítulo 5, sede perfeitos. Toma! Porque tem gente que adora dizer, eu sou do jeito que eu sou, quem quiser gostar de mim, gosta como eu sou. Síndrome de Gabriela, né? Continua ainda, Gabriela em Ibope Alto. Então, não, meu filho, não, minha filha, eu sou o que sou, quem quiser gosta de mim como eu sou, nada disso. Você é cristão? Jesus disse, sede perfeitos. E bateu forte, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente sabe que não vai ser igual ao Pai, mas olha o modelo que ele colocou para nós. Então o título do capítulo 17 é sede perfeitos. Vós sois a luz, brilha a vossa luz, vós sois o sal, tudo isso Jesus disse para nós. Vós sois deuses, recordando o salmista, vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Olha que maravilha. E ainda nos fez a declaração de amor, conforme João 15,15, decorei para dizer a vocês, João 15,15, não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamo-vos amigos, porque tudo quanto eu sei do meu Pai vos revelei. Jesus é o democrata do conhecimento, que tem sido usado na história da humanidade como o quê? Como objeto, como instrumento de discriminação, de exclusão, como instrumento de dominação, de exploração e de separação entre as criaturas. Aí ele vem dizer, tudo quanto eu sei do meu Pai vos revelei. E o que ele nos revelou? Nós somos filhos da luz. Por isso que ele diz, vós sois luz. Nós somos filhos da luz e nós temos a luz no sentido de espiritualidade, de crescimento, de vivência dos valores verdadeiros como os grandes objetivos da nossa vida. Por isso que ainda que nós não acreditemos que somos luz, o Senhor contemplou aquelas centenas de criaturas e teve a oportunidade de dizer a todas elas, brilhe a vossa luz, para que todos aqueles que vejam as vossas boas obras glorifiquem ao Senhor. Observemos nesse momento a vinculação que Jesus estabelece entre luz e ação. Calma, não é cinema, tá? Luz e ação, no sentido de que no momento em que nós realmente buscamos o nosso processo de iluminação, essa iluminação, ela se expressa na luz das nossas ações. Por isso é que nós vamos encontrar nesse capítulo 17 desta obra extraordinária que completa 160 anos nesta data, né? Para que nós possamos refletir com Kardec o que é esta criatura de bem. Muito bem. Então vamos lá, eu espero que todos estejam passando bem, porque se alguém não estiver, vai procurar o setor de apoio médico e de apoio espiritual, tá? Então, comecemos
logo de cara com a assertiva de que este homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Olha a trilogia: justiça, amor e sabedoria. A criatura que não acredita nesse tripé divino está condenada a reclamar, a se revoltar, a ser rebelde, a adiar a conquista da própria felicidade. Justiça, amor e sabedoria divinas. Então, o que acontece? Ele sabe, o homem de bem, que sem a permissão divina nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Daí a beleza da expressão da rogativa que o Senhor nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade. Porque essa vontade ela é repleta de justiça, de amor e de sabedoria. Por isso dizíamos ainda há pouco, vai levar um tempo para que nós compreendermos certas situações que a vida tem apresentado, tanto no nosso nível individual, familiar, como na nossa sociedade e como em todo o planeta Terra. E essa condição, dessa crença em Deus, do seu amor, bondade e sabedoria, tem uma consequência muito importante, que é a fé no futuro. E essa fé no futuro significa que a nossa compreensão de imortalidade nos traz, nos favorece com uma posição importantíssima, que é colocar os bens espirituais acima dos chamados bens temporais. É uma consequência extraordinária, viver a vida como quem sabe que daqui a pouco não está mais aqui. Viver a vida como quem sabe perfeitamente a transitoriedade da vida. Quando nós acompanhamos alguns depoimentos dos nossos irmãos gaúchos, nós ficamos pensando assim: meu Deus, como eu reagiria pessoalmente se acordasse e de repente eu saísse correndo do meu lar, carregando comigo os entes queridos, apenas a chamada roupa do corpo. E foi lindo a mocinha um dia desse dizendo: e molhada. É a roupa do corpo e molhada. E ver uma senhora de 97 anos dizer: mas isso não é problema, nós vamos reconstruir tudo. Eu, muito bem, nós vamos reconstruir tudo. Porque é a fé no futuro, é a certeza na nossa condição de construtores do amanhã, de que Deus não nos abandona. Por essa razão, o homem de bem, ele sabe que as vicissitudes, as dores, todas as chamadas decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aí está uma das provas do processo evolutivo nosso, quando nós paramos de reclamar. Quando nós passamos a ter uma postura de aceitação, prestemos atenção, não é conformismo, é a certeza de que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Deus não dá pedra ao filho que merece pão, nem dá serpente ao filho que merece peixe. Então essa compreensão, ela vai se traduzindo em nós com uma nova maneira de enxergar a vida, com uma nova forma de compreender a própria existência e, de modo muito especial, as dores, as doenças, as vicissitudes. Concluímos, semana passada, em nosso estado, a 7ª Conferência Espírita do RN, cujo tema foi as dores do mundo e o Evangelho Consolador. É essa certeza que vai nos trazendo a compreensão de que nós não estamos jogados, de que esta nau, mesmo que o mar seja revolto, tem Jesus na embarcação. A certeza de que, apesar da nossa profunda dificuldade de identificar motivos de forma bem apurada, mesmo que nós não tenhamos os argumentos para dizer isso, foi aquilo, tem esse propósito, nós possamos dizer:
temos a certeza de que tudo acontece com a permissão divina. Um dia nós compreendemos. Muitos de nós recebemos, pelo Zap, uma imagem de um livro que foi encontrado lá na Fergus e que dizia exatamente isso, Então, por agora, vamos superar. Mais tarde, nós vamos compreender. Porque é um processo que a vida vai nos oferecer. Muito bem, essa compreensão de que as dores, os problemas do mundo têm a sua razão de ser em nós, em primeiro lugar, que somos os artífices, e na confiança em torno da sabedoria divina, da bondade divina, da justiça divina, isso tem todo um resultado operacional no campo do nosso relacionamento com o outro. O outro passa a ser não o inferno, como diria o grande pensador francês, materialista ateu, Jean-Paul Sartre, que afirmava: os outros são o inferno. E eu imagino que ele devia ser o inferno de Simone de Beauvoir, aquela que aguentava ele. Então, o que é que ocorre? Os outros podem, em determinado momento, representarem de fato a nossa dificuldade, mas há também em relação a isso uma razão de ser. Há também as nossas próprias necessidades evolutivas. Prossegue a página dizendo que quando esta pessoa, este ser que é o homem de bem, candidato a ser a criatura de bem, a nova forma como ele se relaciona com os outros. E aí, a partir desse item, surgem as diversas orientações sobre formas de comportamento. Em primeiríssimo lugar, a questão do sentimento de caridade, de amor ao próximo, fazer o bem sem esperar recompensa, não retribuir o mal, a não ser com o próprio bem, a defesa do fraco em relação ao forte, o sacrificar os interesses pessoais aos interesses de justiça social, coisa raríssima. Também encontra o homem satisfação nos benefícios que espalha. Por quê? Porque a realização do bem não tem apenas uma noção de dever nosso, mas tem principalmente o que o bem representa para nós, emocional, moralmente, quando nós o realizamos. Qualquer um de nós aqui presente, que já realizou, que já praticou, que já ajudou, que já socorreu, que já desculpou, enfim, qualquer ação no bem, ela se traduz em nossa vida com alegria. Ela se traduz em nossa vida como auxílio à libertação de sentimentos equivocados. Então nós nos tornamos ditosos quando nós ajudamos alguém, quando nós socorremos alguém, quando nós somos capazes de desculpar alguém, quando nós somos capazes de dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa vida na realização das coisas positivas. Nos apresenta ainda a página: o egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de uma ação generosa. Isso é grave, porque se nós já reconhecemos que a partir da compreensão do Deus de amor, de justiça e de caridade, a justiça e a caridade passam a ser referências do nosso comportamento, é óbvio que aquele que não aceita justiça, amor e sabedoria divinas, esse está pensando primeiramente em si. E esse pensar em si significa onde posso levar vantagem. Líamos, e acho que todos ou quase todos leram, um adolescente de 16 anos de idade aplica um golpe nesse momento de vaquinhas, de pixes para auxiliar os desabrigados, e ele levanta milhões, não foi milhares não, de reais, milhões, 16 anos de idade. E a Polícia Federal levantou pelo menos 60 casos de desvios. Estão sendo todos investigados. Eu achei muito interessante porque chamaram a operação dilúvio moral. Eu achei muito significativa a expressão, porque ao lado dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo que está ocorrendo, você encontra a briga das facções, você encontra o mal
que vai se apresentar de formas as mais diversas para que alguém busque vantagem, para que alguém busque alcançar algum dinheiro, posição, qualquer coisa que seja, em razão do sofrimento alheio. Então o homem de bem, não. O homem de bem, ele é bom, ele é honesto, benevolente, e ele não busca distinção, não busca se projetar, não busca obter nada que não seja a satisfação do próprio bem. Permanece a mensagem nos apresentando formas de relacionamento do homem de bem em sociedade. Então nos diz, por exemplo, Kardec, que ele respeita as convicções. Nunca vivemos tanto tempo de intolerância como vivemos atualmente. Recrudesce uma postura extremamente intolerante. Uma postura que tem como argumento algo que não tem nenhum tipo de sustentação. Levanta-se acolá uma influência dizendo: é porque em Porto Alegre tem mais terreiro do que igreja. É vinculação aos cultos afro-brasileiros. Levanta-se uma autoridade e vai dizer a mesma coisa. Então nós ficamos impressionados como nós estamos vivenciando de novo. Houve tempos de mais tranquilidade, mais liberdade de pensamento e de expressão, mas recrudesce, e recrudesce com a força que nós poderíamos dizer perigosa, se isso sai, ou se isso extrapola aquelas situações para se tornar um projeto de poder, por exemplo, em nosso país. Então, nós não podemos, e é tão sério isso, que andando com a figurinha que eu conheço, eu disse assim: eu queria visitar essa igreja, uma igreja de bairro, isso eu queria, São Francisco de Assis, eu queria visitar, e a figurinha de 14 anos, ele disse assim para mim: você quer visitar por quê? Você não é espírita? Eu disse: sim, o que é que tem? Eu posso visitar. Eu gosto de ver as naves, a arquitetura, as coisas. Não, isso é falta de respeito. E é porque foi numa igreja determinada 4 vezes. 4. Eu disse: criatura divina, você conhece uma coisa chamada cultura? Outra coisa chamada história? Outra coisa chamada arte? E outra coisa chamada respeito? O que é isso? Então, 14 anos de idade, assimilando o discurso da intolerância. Olha o papel das famílias, olha o papel da evangelização, olha o papel da comunicação social espírita, para que nós tenhamos gerações mais saudáveis, sob o ponto de vista do respeito. E está aqui presente. O homem de bem respeita o quê? Respeita as convicções sinceras, não lança anátema. E aí prossegue a página nos dizendo que ele se coloca sempre guiado pela caridade, sempre o quê? Alimentando em seu coração os bons sentimentos, nada de ódio, nada de rancor, nada de desejo de vingança, e procura exemplo de Jesus, perdoar e esquecer as ofensas. É alguém que busca a indulgência para com as fraquezas alheias. É também aquele que não se compraz em buscar os defeitos alheios. É aquele que busca, e aí está mais uma vez a conexão das obras, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, estudar as próprias imperfeições. Por isso Kardec começa o primeiro parágrafo, diz respeito a que este homem que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, faz aquelas perguntas às quais nos referimos: se fez todo o bem que podia, se não fez o mal, se alguém tem algo o que reclamar. Então, estudando as próprias imperfeições, ele vai trabalhar incessantemente. E outra coisa importantíssima, não dá valor a si mesmo, ou seja, não se projeta, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é vaidoso nem do que é, também não é do que tem. E aí ele usa, mas não abusa dos bens materiais. Há pouco tempo, o grande futebolista português, Cristiano Ronaldo, recebeu de um dos sheiks lá, ele agora está ali, lá no mundo árabe, uma motocicleta de ouro.
pergunta que não quer calar: para quê? Vai andar? Vai andar nela? Né? Então, a ostentação, né? Então, a criatura que vive buscando ostentar, que vive buscando, né, a gente diz no Nordeste, se amostrar, está ruim, está complicada em seu projeto de evolução. E, finalmente, vai nos colocar esta página numa relação muito grave, que é a relação social do trabalho. A relação social do trabalho. Se o homem de bem, ele está numa posição superior, ele não humilha aquele que está numa posição de subalternidade diante das leis trabalhistas, vamos dizer assim. Mas se ele está na base, ou seja, se é alguém que está trabalhando, né, como assalariado, como alguém que deve, né, obediência a um processo hierárquico, se comporta também. E aí, ele vai dar para nós a conclusão, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que me dá aquela sensação estranha. Quando vai terminar a página, olha o que Kardec diz, e eu quero dizer a vocês que dentro do meu processo evolutivo eu perdoo Kardec. Olha o que ele diz: não ficam acima enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Viva Kardec! O problema é o que vem depois. O que vem depois é o item, os bons espíritas. Está todo mundo sentado, ninguém vai passar mal. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo nos leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, pelos caminhos de Jesus, é o belíssimo tema do 7º Congresso Espírita do Mato Grosso. E eu tenho certeza que todos os que passarem por aqui estarão sempre lembrando que a nossa situação é exatamente esta: não podemos parar. E se estamos parados, a lei do progresso virá e nos conduzirá, mas nos conduzirá na direção daquele que é o caminho. Então, que esse caminho, ele possa significar para nós a realização em nós do projeto divino. Nesse mundo que estamos atualmente, em que estamos nesse momento, somos convidados à oportunidade sacrossanta de deixar a nossa marca, de deixar o nosso melhor. Então, todo aquele que deseja realizar com Jesus o seu processo de evolução, vai deixar em algum coração, em alguma atuação, a marca do amor, do carinho, da humildade, do bem fazer ao próximo, porque é isso que nos torna dignos, é isso que nos torna felizes, e é isso principalmente que faz com que um dia, sabe-se lá quando, mas que um dia nós possamos ser aquele sal, aquela luz a qual Jesus se referiu. Parabéns à Federação Espírita do Estado do Mato Grosso pela escolha, pela coragem de realizar o encontro presencial. E bem-aventurados somos todos nós que aqui nos encontramos, porque a realização de um evento como este tem como grande finalidade não só divulgar a doutrina espírita, não só esclarecer e não só consolar, mas principalmente nos proporcionar esse alimento espiritual para que nós saiamos daqui mais fortalecidos. É o que nós desejamos a todos vocês, a todos nós e a todos aqueles que nos acompanham. Jesus permaneça sendo nosso caminho, lembrando que Emmanuel, ele segue à frente de nós. Tenhamos essa certeza. Que Ele nos abençoe.